tenho um pensamento muito claro. O brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar e gosta de futebol. Ok? Futebol é religião, acabou e tal. No resto, a gente gosta de tênis quando o Guga é tricampeão de Roland Garros. Quando a Bia se torna top 10 do mundo. E a gente tá numa geração de transição, porque a gente teve uma geração... Tem uma passada de que, pelo amor de Deus, nós éramos um dos melhores times do planeta. Sim. Né? Não, o Huertas, Leandrinho, Porra, você tá maluco? Machado, Nenê, Varejão. Anderson. A gente tinha uma seleção que bateria de frente com qualquer seleção do planeta. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio de Nação Basqueteira, agradecendo sempre a Tizan Digital, Ace Negócios. E aqui é sempre o objetivo, conversar sobre basquete, falar da cultura, falar da vida e falar de quem ama o esporte da bola laranja. Já passaram pessoas incríveis por aqui e hoje, graças a Deus, eu tenho a honra de receber mais uma figura espetacular. Mais um cara, é até difícil apresentá-lo, né? Multifacetado, né? Mas vou apresentá-lo como... apaixonado por basquete. Pode ser, senhor Fernando Resumiu Medeiros? tudo. Beleza, irmão? Beleza, como é que tá? Bem? Tudo certo. Pô, ótimo. Um prazer, uma honra estar aqui. Você tá maluco. Pra mim que é. Cara, mas você é um... Hoje a tua vida, ela sempre esteve intimamente ligada ao basquete. Mas hoje, o teu business... Sim. Tá muito voltado ou totalmente voltado para basquete. Você cria conteúdo, você joga, você treina, quero saber disso. Sim, vamos falar. Temos um jogador profissional em potencial aqui. Ligas, estou por aí. Tem que ficar de olho aí. Off-season tá rolando ainda, pode acontecer alguma coisa. Mas você, hoje, é um embaixador do basquete. É um título... gigante, né? É um título grande que, assim, fala, como assim e tal? Porque eu acho que tem muita gente que fala muito bem sobre a modalidade, por exemplo, você é um deles. Eu acho que a gente tem, hoje, um potencial de criar conteúdos, né? Principalmente do basquete, por conta dessa cultura e lifestyle, muito grande. Então, assim, estar aqui para falar sobre o que a gente ama, sobre o que eu vivo, sobre o que a gente vive e vivencia, para mim é interessantíssimo, é muito importante, porque eu acho que cada vez mais a gente dissemina esse esporte que, cara, é tão apaixonante, sacou? Então, todo mundo que tá nos assistindo aí, boa tarde, bom dia, boa noite, para que você, dependendo do horário, né, que você vai poder assistir, mas sinta-se de um lado aqui, de dois caras que amam esse esporte, e de um cara que de forma natural as coisas foram acontecendo. É lógico que eu tive uma catapulta na minha vida, que foi um reality show que eu participei, mas era coisa muito orgânica que eu já fazia naturalmente. Então, esse título embaixador, às vezes eu fico até um pouco desconfortável, porque eu acho que tem muita gente que poderia ser embaixador, né? Eu sou apenas um cara que fala sobre o esporte e que vivencia ele desde os 10 anos de idade. Como é que você encontrou caminhos que nem sempre... nós encontramos. Eu, como jornalista, por exemplo, que vivi 20 anos dentro de televisão, e não tenho essa expertise, não tenho a tua habilidade, eu tenho outras habilidades. Sim. Elas se completam em alguns jobs, em alguns negócios, e outros não. O que eu acho que é o mais interessante, você falou, você teve uma catapulta do reality show. Essa pecha nunca grudou em você. Eu acho que isso é o mais legal, mais maneiro. Eu concordo. Ninguém nunca te olhou como... Fernando? Que Fernando? O ex-BBB. Não. Fernando? Que Fernando? Pô, Fernando Medeiros, cara, do basquete. Eu acho que essa parada é um mérito absurdo teu. Isso eu concordo. Assim, existem... o meu público, por exemplo, é um público muito misturado, muito heterogêneo. Então, nas minhas redes, por exemplo, lá no meu Instagram, eu tenho público que quer saber da minha vida, eu tenho público que quer saber do basquete, eu tenho público que quer saber da roupa que eu tô usando. E no TikTok, por exemplo, eu tô ali e as pessoas só querem saber sobre NBA. Então eu consegui também, ao longo desses anos, entendendo, né, qual era o meu público, qual era o meu papel, o que eu queria falar e qual era o meu público. É uma junção de tudo, né, cara? Porque se eu saio do programa naquela época que foi 2015, né? Eu saí do reality show em 2015. É lógico que nos primeiros 2 anos ali,
a nossa imagem fica muito atrelada ao programa, ao reality e tudo mais. Não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso. As pessoas, às vezes, enxergavam isso como uma coisa preconceituosa. Eu mesmo era preconceituoso contra o reality show. Eu não gostava, eu acabei caindo lá de paraquedas, nunca me inscrevi nem nada, mas eu acabei indo e foi uma baita oportunidade da minha vida. Eu era muito preconceituoso também. E esse preconceito foi quebrando a partir do momento que eu comecei a entender o quanto aquilo era... você enxerga aquele programa da forma que você quiser. Eu posso querer enxergar o reality ali, o reality sobre o prisma da fofoca, da treta, da confusão, mas também como até um experimento social, se eu quiser pensar sobre psicologia. Pleno. Então esse preconceito foi quebrando e eu falei, cara, o que fazer a partir dali, né? Vou falar sobre o que eu amo, que eu sempre fiz na vida, que era projetos sociais, basquete, esporte como um geral. E aí eu acho que as pessoas começaram a entender que eu já era alguma coisa, vamos dizer assim, já fazia algo antes do programa. Não, peraí, pô, você tinha envolvimento com a Afro-Reg. Sim, eu fazia coisas legais. Eu fazia coisas bem legais. Trabalhei dentro de favela e comunidade com um projeto esportivo, licenciamento de marca durante 6, 7 anos. Né, gerenciei uma das maiores academias do Brasil durante 6 anos. Né, eu sou formado em educação física. Então, assim, já tinha feito coisas legais. Eu só dei continuidade a elas, só que com uma amplitude de voz. O canhão maior, né? Então assim, as pessoas... Você tinha um estilingue antes. É isso. E te deram um canhão. É isso aí. E você soube usá-lo. Perfeito. E aí, depois desse primeiro, segundo ano que as pessoas ainda te veem muito, cara, começou a mudar essa imagem do cara do esporte, do cara do basquete e tal. E realmente, cara, isso é uma coisa que dentro dessa estrutura de programas populares, vamos dizer assim, você fica muito marcado. É o cara que participou do programa tal, é o cara que participou... As pessoas, algumas ou outras, ainda me enxergam assim, né? Assim, vem na rua, você é o cara do basquete? Cara, a maioria das pessoas hoje que me encontram na rua falam, você não é o cara do basquete? Você não é o cara da NBA? Eu falo, pô, sou eu. Pô, dá maior orgulho. Mas existem ainda pessoas que falam, cara, você participou do Big Brother, não é? Eu falo, sim, cara, participei. Mas acho que se você tiver com a Aline, talvez mais, os dois juntos. Pode ser que sim. pelo pelo casal, verdade. Então a gente nunca vai poder falar mal do Big Brother porque te deu o amor da sua vida, te deu o teu filho. Me deu meu filho, velho. Pô, tá maluco. Ali foi, cara, foi uma coisa que eu lutei pra não entrar. Olha isso, né? Muito louco. Eu lutei pra não entrar, não queria entrar. Tinha o que pessoas que você fazia na época? Nessa época, eu tava trabalhando no Afro-Reg. Eu tava trabalhando no Afro-Reg, eu tinha saído da academia, né, que eu coordenava. Fui pro Afro-Reg pra trabalhar no Afro-Reg. Tava meio mal de cabeça, pedi demissão da Afro-Reg, fui morar nos Estados Unidos, fiquei 4 meses na Califórnia. Voltei. Quando eu voltei pro Brasil, isso em 2013, aí eu conversando novamente com o Afro-Reg, com o José Júnior, ele falou, cara, quer voltar? Como é que tá aí? Vamos ter um projeto novo? Voltei. Fiquei mais 1 ano e pouco, e aí apareceu em 2014 ali, né, dentro do período de Copa do Mundo, me convidaram, perguntaram se eu queria participar de um reality show. Eu falei, cara, vambora, bota meu nome aí. Isso porque eu já tinha sido chamado 2 vezes anteriores. Assim, É mesmo? Cara, já tinham me encontrado na rua. Eu nunca me inscrevi, mas por 3 vezes na minha vida me pararam e falaram, cara... Você falou, irmão, se eu não for nessa parada agora... É pra ser. Sinal, né? Pô. Era pra ser. Era pra ser. Já tinha negado. Falei, não quero, não gosto, não sei o quê. Já tinha me perguntado na rua, olheiros, né? E aí, dessa na Copa do Mundo, eu tava num show do Emicida. Show do Emicida na Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Falei, bota meu nome aí, vambora. Aí acabou indo, cara. E foi, assim, super importante na minha vida. Vamos voltar, então, vamos voltar pro início da... Você falou dos 10 anos. Antes de mais nada, precisamos mencionar uma pessoa que é importante na sua vida nessa ligação com o basquete. Sim. Seu primo. Perfeito. Seus primos. Né? Porque, pô, ninguém mais fala do Olívia. É só Olivinha. Óbvio, a história é linda, maravilhosa. Olívia, gigante, atleta olímpico. Os dois são gigantes, né, cara? Gigantescos. E o Olivinha é teu primos mesmo. Primo mesmo, Primeiro grau. De primeiro grau, né? Minha mãe é a irmã da mãe deles e a gente cresceu juntos, né, assim. Eu e Olivinha tem um caso até interessante porque eu sou 1 ano e 1 dia mais velho que o Olivinha. Então, quando eu tava fazendo meu aniversário de 1 ano, o Olivinha nasceu. Justamente eu faço 17 de abril, ele 18 de abril. Então, assim, eu sou 1 ano exatamente mais velho que ele. Então, assim, a gente cresceu juntos, né? Aonde? No Rio? No Rio de Janeiro. Ele morando em Jacarepaguá, né? E eu morando no Meier.
Só que as nossas famílias são muito unidas. A minha família é muito unida, assim. Então, assim, a gente o tempo inteiro tava junto, né? Meus pais corriam, minha mãe, meu pai corriam, meus tios corriam. Então, desde criança, a gente teve com o esporte. Cara, uma convivência com o esporte e convivência familiar muito grande. E aí, quando deu ali os nossos 9, 10 anos... Quando a gente, né, começa a perceber ali aquela coisa, saiu daquela primeira infância, né? Claro. E começa a ter contato com modalidades esportivas, a gente ia assistir o Olivão, jogador de Olimpíada, jogador de Mundial, pô, multicampeão, enfim, um dos grandes caras que a gente já teve no esporte, não só porque é meu primo, mas como pessoa, o Olívia é sensacional, realmente. Então a gente ia assistir ele no Fluminense, nessa época ele estava no Fluminense. A gente entrava nos intervalos dos jogos, entrava eu pra bater bola, entrava eu, Olivinha e Duda, irmão do Marcelinho. Dudinha, claro. Dudinha a gente jogou no Fluminense junto depois. Então ficava eu, Duda e Olivinha nos intervalos dos jogos do Fluminense, arremessando, acabava, a gente saía e ficava assistindo o jogo do Olivão, que já tava se destacando bastante ali. Naquela época ele era juvenil, mais ou menos. Cara, o Olivia é o primeiro cara grande, enorme, gigante, que abre pra chutar o basquete brasileiro. Sempre arremessou bem. É mecânica boa. Cara, primeiro cara mesmo. Joga a Olimpíada de Atlanta em 96, que é realmente brilhante, né? Ainda nessa transição de gerações e tal. E aí vocês começam a jogar, você e Olivinha juntos? Sim, aí a gente começa a jogar juntos, né? Eu e Olivinha, a gente, dentro desse período de bate-bola em intervalo de jogo, a gente foi jogar no Grajaú Country Club, que é um clube de formação no Rio de Janeiro. Tradicionalíssimo. Tradicional, que formou muito atleta bom. Né, tem muita gente boa que passou por lá. E aí a gente começou ali cara, 2 semanas de escolinha, aí chamaram a gente pra ir pro Pré-Mirim, federar no Pré-Mirim. E aí no nosso primeiro ano de federado no Pré-Mirim, a gente foi campeão junto, eu e o Olivinha. Pô, sensacional. Né, o time que, cara, era muito legal aquele time ali, a gente tem relação com os atletas daquele time até hoje. Exemplo, né, era eu, Olivinha, o Daniel Belo, filho do Birabelo, nesse time, técnico hoje. Técnico lá do Tijuca. Então a gente éramos nós três, tinha o Roberto que chegou a pegar a seleção brasileira, cadete, depois juvenil, e aí se machucou. Enfim, tinha uma galera muito boa no meu time, velho. E aí, daí em diante a gente ficou até pré-mirim, mirim, infantil, e aí eu fui pro Fluminense e o Olivinha foi pro Flamengo. Aí separamos ali. Caramba. E daí a história... O resto é história, aquela brincadeira do resto é história. E quando você para de jogar basquete? Quando você fala, eu não vou ser profissional? Então, foi um dos maiores arrependimentos da minha vida, assim. Foi uma opção? Pior que ninguém me parou, eu me parei, cara. Isso é uma frustração. Eu nunca ouvi isso, me conte, por favor. Então, era uma coisa que, assim... Não, com todo o pé no chão, toda a humildade do mundo, eu jogava bem. Eu tinha condição de jogo, né? Nas minhas categorias ali, a partir quando você sai do Pré-Mirim, né? O Pré-Mirim é um jogo muito coletivo, né? Cada equipe, né? O seu time é dividido em 2 equipes, cada um tem que jogar 2 quartos. Então você se destaca, mas nem tanto. Depois, quando eu fui pro mirim, infantil, infanto, eu era o líder da minha equipe normalmente, né? Eu era o cara que mais pontuava, eu marcava bem, eu tinha uma liderança, eu jogava bem, de verdade. Pegava as seleções estaduais, eu pegava as seleções estaduais do Rio de Janeiro. Quando eu fui pro Fluminense, que aí o time era eu, Duda, Vitor Mansuri, que hoje faz parte da comissão técnica da seleção brasileira, que estava lá no Mundial agora. Tinha um time muito bom. Eu tive uma outra posição, né, mais de liderança e defesa no time, então era um cara que jogava bem. E, cara, eu não sei por que eu parei. Você desencanou? A questão era o seguinte, assim, eu acho que psicologicamente eu não estava preparado para aquele momento, eu acho, porque foi por pouquíssimas coisas, chateações de não ter jogado, porque aquela transição do Rio de Janeiro, isso é uma coisa que o basquete, a gente vê muito no basquete, principalmente no basquete do Rio de Janeiro, quando você estoura a categoria juvenil, você não tem pra onde ir. Rio de Janeiro você não tem pra onde ir. Aqui em São Paulo você ainda joga A1, A2, A3, você joga, tem um monte de campeonato. No Rio de Janeiro você saía do adulto, na minha época, você não tinha uma LDB, você não tinha um Sub-21, você não tinha nenhuma outra categoria. Ou você passa no funil... Ou você vai ou você sai, ou você consegue um clube no Rio. Naquela época, os clubes do Rio que a gente tinha ali jogando adulto, né? Porque esse campeonato do Rio agora é, vergonha, né? Não existe um estadual no Rio. E
você tinha ainda Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo, aquele auge, né, de Charles Bird, Vargas, Oscar no Rio, aquela coisa toda. Fluminense com Marcelinho, na época, Demétrios, Gema. Esse era o meu time. O time do Fluminense era esse. Marcelinho, quando eu subi de categoria. Marcelinho, Machado, Demétrios, Gema. Aí tinha um americano, Keith Nelson, que jogava, jogava demais, caraca. Jogava grosso e tal. Timaço, né? Tinha Campos ainda, não tinha Campos com time ainda? Campos tinha time. Então, assim, a gente tinha alguns times no Rio, e aí você fazia essa transição. E aí, cara, não sei, na minha cabeça, eu achei que eu pudesse jogar mais. E eu não entrava, não jogava, não ia pras viagens. Começou a me desanimar um pouco. Por isso que eu falo que psicologicamente eu não tava muito preparado. Vou falar a verdade também. Se você, tá trocando no adulto e não entra, e não vai pras viagens e tal, isso daí significa claramente que a grana é curta. Também tem isso. Não, total. Eu tinha que tomar as decisões na minha vida, né? Saber o que fazer. Aí, nesse momento, eu comecei a estudar educação física, por influência do meu técnico do juvenil no Fluminense, infanto e juvenil, Alexandre Jackson. Comecei a jogar os campeonatos universitários, comecei a render menos na quadra e peguei dengue. Fiquei 10 dias em casa. Quando eu voltei, falei, cara, acho que eu vou... O técnico era o Bial, na época, no Flu. O técnico Bial... Que ano é isso aí? É 2002? Cara, 2000, 98... 98 eu fui pro Fluminense, pode ser 2002, pode ser isso aí. Porque eu fui pro Infanto no Fluminense, fiquei... É isso aí. 2002, 2003, alguma coisa assim. Então, ainda tinha Espiga no Fluminense. Espiga era do meu time, isso aí, era esse time. Esse ano, 2002, olha que maluco. Por isso que você falou do time, eu lembrei. A minha primeira transmissão ao vivo na vida foi na TV Bandeirantes, pro Brasil inteiro. Primeira vez que eu entrei ao vivo, em 2002, num jogo de basquete do Campeonato Nacional, que era Fluminense e Uberlândia. E era esse time do Fluminense. É esse time. E esse time do Fluminense ganha em Uberlândia de um time mais forte, Bial chorando na quadra, Marcelinho moleque. Moleque. E eu mais moleque ainda, entrando pela primeira vez na vida ao vivo na televisão. Por isso que essa parada me marcou. E é o ano que ganha Bauru, o Campeonato Nacional, que o Raul é o armador, pai do Raulzinho, e o banco é o Leandrinho. Caraca! E o Nenê sai do Vasco nesse ano pra ir pro draft. Sim. Então esse ano, 2002, ficou muito mais agora que você começou a falar dos caras. Essas datas eu não marco não, mas é bem por aí, é bem essa história mesmo. Porque nesse ano, no ano anterior a eu ter parado, a gente pegou uma seleção que foi jogar um campeonato brasileiro, que esse campeonato brasileiro foi onde despontou o Leandro, onde apareceu o Splitter, ele era mais novo que a gente, mas jogava em todas as categorias. Apareceu o Splitter. Tinha o Arthur, que jogou muito tempo em Brasília, despontou nesse campeonato brasileiro. Tinha uma galera muito, muito forte que saiu desse campeonato brasileiro. E é justamente isso que você tá falando. O Nenê tinha chegado... O Nenê tinha saído de São Carlos para vir pro Rio, e ele ia para vir pro Vasco, ele ia jogar esse campeonato brasileiro pelo Rio. Era o Nenê, Teichmann e tinha mais alguém que saíram das suas federações, vieram pro Rio e iam jogar na nossa seleção. A seleção carioca tá muito forte. Aí o Nenê não pôde jogar. Não, Teichmann é irmão pra caramba. Agora, joga, sempre jogou bem. Monstro. Acabaram não jogando pela seleção carioca e a gente ficou em terceiro nesse Brasileirão, São Paulo campeão. E eu acho que Brasília foi segundo. Pô, nossa, o time tava sinistro. E aí foi essa época de glória do Rio, onde eu desanimei e parei. Alguns amigos começaram a vir pro interior de São Paulo pra jogar, porque como não tinha chance de jogar no Rio, todo mundo começou a despontar, vir para o interior de São Paulo, Araraquara, não sei o quê. E eu optei por não sair do Rio porque eu já estava fazendo faculdade. Tá. E aí acabei parando de jogar basquete. Oficialmente, continuei jogando no universitário e tal, não sei o quê. E depois migrei pro basquete de rua. Que aí eu jogava os campeonatos de basquete de rua, que era a Libra, né? Liga Urbana de Basquete de Rua. Fui campeão brasileiro da Libra, enfim, mas... Profissionalmente, eu fiquei parado 2 anos. Aí depois, o América do Rio montou uma equipe. E, quer jogar? Vamos jogar, vamos voltar. Cara, voltei a jogar depois de 1 ano e meio, 2 anos. Tava jogando direitinho. Nosso time era bem fraco, né? Perdemos, sei lá, todos os jogos do campeonato. Mas tava conseguindo jogar. Jogava contra o Vasco, jogava contra os caras grandes e tal. E aí no jogo contra o Flamengo, nesse campeonato, o Olívia e o Olivinha estavam jogando juntos no Flamengo. Eu fiquei doente no dia do jogo do Flamengo. Porra!
Cara, a maior frustração da minha vida... Você é rubro-negro? Eu sou tricolor. Ah, você é tricolor? Eu sou tricolor. Mas a maior frustração da minha vida foi assim, eu tinha um jogo pra jogar contra os meus primos. Porra. Depois de 1 ano e meio parado, no dia do jogo, na semana do jogo, eu fiquei muito doente. Caraca. E velho. não entrei em quadra. Eu lembro, a sensação, assim, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Assim, eu na arquibancada, assistindo, chorando. Flamengo dando uma sacolada de 70 pontos de diferença e eu chorando porque eu queria estar em quadra. Aí teve a gente fez uma entrevista, uma matéria, né? Tipo, os primos em quadra, não sei o quê. Eu acabei não jogando esse jogo, mas, putz, cara, seria uma sensação muito legal jogar contra eles depois de 1 ano e pouco parado, sabe? Mas não rolou. E nisso tudo, a tua vida tá andando, mas então nunca houve uma separação do basquete? Não. Você nunca abandonou? Não. E aí, em que momento você determina que isso vai ser, mais do que o esporte, vai ser o teu estilo de vida mesmo? É depois do programa? Cara, não, eu acho que sempre foi. Sempre foi, porque eu não racionalizei, falei, não, isso aqui é o que eu vou levar pra minha vida. Cara, desde os meus 10 anos de idade, as coisas foram acontecendo e eu fui participando da modalidade, fui, né, entendendo a modalidade, fui conhecendo pessoas, fazendo amigos, né, criando histórias dentro da modalidade, dentro do basquete. Então, de forma muito orgânica, as coisas já faziam parte do meu dia a dia, porque quando eu fui fazer educação, eu joguei a vida toda. Comecei a fazer educação física, jogava pela faculdade. Fui trabalhar em projeto esportivo dando aula de basquete. Né, pipoquei em vários lugares do Rio dando aula de basquete. Aí quando eu parei de dar aula de basquete, que eu fui trabalhar na área fitness, eu continuava jogando basquete. Então assim, não parou. Ele não parou, o cordão umbilical não foi cortado, né? Por mais que eu não estivesse jogando em um clube oficialmente, mas o basquete sempre esteve presente porque era tudo que eu fazia, sabe? Assim, era onde estava o meu lazer, onde estava o meu compromisso, onde estavam os meus amigos. Mas o mais maneiro é que, por exemplo, você tem um momento em que você perde o encanto pelo alto rendimento, vamos dizer assim, mas esse encanto pelo basquete jamais foi rompido. Não foi rompido, Né? É muito isso que você falou, assim, esse rompimento, né, foi por conta de uma frustração com o basquete, na época, principalmente. Com alto rendimento. Falar, cara, não sei se eu quero, não sei se eu vou conseguir, não tô tendo oportunidade, não sei pra onde ir. O basquete seguiu na minha vida, mas eu não buscava mais, cara, eu preciso de um agente, eu preciso de alguém, me leva pro clube e tal, não teve isso. Dali que rompeu essa história aí desse último ano que foi no América, eu não busquei mais tentar. Entendeu? Mas é uma frustração, porque eu acho que eu conseguiria ter jogado. Eu conseguiria ter jogado, tá? Profissionalmente. Eu conseguiria ter jogado uma liga. Eu tenho isso dentro de mim. As pessoas que estavam ao meu redor também até concordam nesse sentido. Mas eu parei, cara. E assim, graças a Deus, eu continuo com o basquete, sendo meu ganha-pão, então, mas de uma forma diferente. Vamos pensar o seguinte. Você seria o Fernando jogando num time, no NBB. O Fernando que você é hoje, empresário, cara que faz tudo, que gera tudo. Vamos para a parte mais objetiva da coisa. O Fernando jogador ia fazer a grana que o Fernando faz hoje na vida? Não. Então tua vida tá maneiríssima, meu irmão. Não faz. A não ser que tivesse ido pra Europa, pra NBA, mas acho que no Brasil não. Então... mas assim, é porque nem tudo é a grana, né? Nem tudo é a grana. Mas nem eu acho tudo que é talvez grana. a gente consiga materializar isso simbolicamente. Mas hoje eu sou muito realizado pelo que eu faço, né? Profissionalmente eu sou muito realizado, sou muito feliz. Eu acordo todo dia agradecendo a Deus pelo que eu faço, porque eu faço o que eu amo e ganho dinheiro com o que eu amo. Do caralho. Mas eu acho que também se eu fosse um atleta profissional, também seria uma grande realização na minha vida, né? Outras realizações, isso aí, outras conquistas, né? Então é uma balança que hoje ela vai tendenciar muito mais pro meu momento atual. Vamos falar o seguinte, vamos falar uma paradinha aqui só pra gente botar fogo nessa porra, porque tá muito Bora. bom. Aí, por exemplo, o Ninja jogou, irmão. Ninja jogou profissional. O Ninja é bom. Você jogava mais do que ele. Não, o Ninja é bom. Você jogava mais do que ele. Não jogava não. Aí, Ninja, ó,
Ó, Jogava não. ia te esculachar. Rapaz, o Ninja é bom. O Ninja Eu é bom. lembro Ele é dele daquele jeito jogando. maluco, Claro que eu não, lembro. aquele jeitão dele doidão, que agora, né, pô, agora tá no foco. tá Agora no ele tá no foco. tá, Agora ele tá no foco. Tá bonitinho. Mas tá bonitinho. Mas ele era um cara, pô, muito bom, cara. Eu sei, Né? Jogou Liga, jogou NBB, pô. Teve Jogou boas Joinville passagens. muito tempo, Teve boas Palmeiras. passagens universitárias. Mas. Hoje eu ganho dele que ele não tem joelho. Mas antigamente eu acho que ele ganhava. Então, aí a vida roda, bum. Hoje você tá com 30 aí. Hã? Eu tô com 41. 41. Pô, tá um Olha moleque. aí. Eu tô com 45. 41. Fudendo. 41. E aí você vira e fala, porra, velho, vou jogar basquete. Aí você volta a treinar para jogar basquete. E você ainda inventa jogar 3x3, que a bola não para. Não para. Que porra, que projeto é esse? O que é isso? Então, cara, é aquela coisa do atleta, né? Ou do ex-atleta que sente a falta daquela coisa da competitividade, de gritar, de tomar uma bronca, de tomar um esporro, de dar um esporro. Eu sinto muita falta disso. Xingar o juiz. Cara, melhor coisa, né? Porra! A melhor coisa é você, porra, cara, dá uma xingada no juiz é muito bom. Desculpa a arbitragem aí, tá? Maravilhosa, amamos vocês. Nós temos vários amigos dentro da arbitragem, então isso é só uma pérola, uma brincadeira. Mas, cara, assim, o que aconteceu? Quando eu parei de jogar oficialmente, como eu te falei, eu fui jogar o basquete de rua. Que na época a gente nem falava de basquete 3x3, né? Isso era 2006, vai, por aí. Parei de jogar ali em 2012. Era um evento muito mais cultural. Era um evento do que cultura. Era um evento de hip hop. Quem fazia isso. eram os eventos de hip hop. Isso. Né? E eu sempre fui dessa galera que curtia o hip hop, o baile charme e tal. Sempre fui pro viaduto de Madureira. Né? Coisa linda. Só vivia lá e tal. Enfim. E aí, quem jogava o basquete de rua era quem tinha jogado basquete antes, mas quem amava essa cultura do hip hop. Comecei a jogar basquete de rua, que era a Libra, não era nem 3 contra 3, eram 4 contra 4, debaixo do viaduto. E aí a gente começa a ficar dentro dessa área. E aí logo, ali para 2010, 2011, a gente começa a falar de basquete 3x3. E aí, coincidentemente, quando eu saí do reality show, 2015, a gente teve o primeiro World Tour da FIBA 3x3 no Brasil. E aí a FIBA me contratou para criação de conteúdo, né? Na época quem fez essa intermediação FIBA pro Brasil foi o Colonese, Fernandão Colonese, parceiro, figuraça. Gente boa demais. Colonese e o Colonese também foi um dos caras que começou o 3x3 aqui no Brasil, né? Forte, montando equipes e tudo mais, depois que ele parou de jogar NBB, isso aí. Falou, cara, pô, a FIBA... Campeão de NBB do Flamengo. De NBB, é isso aí, campeão de NBB do Flamengo. Então... Falou, cara, vamos montar... Vem trabalhar, a gente vai fazer o World Tour aqui, vou te botar em contato com a FIBA. Cara, trabalhei no 3x3, falei, cara, isso aqui é muito, muito bom, muito maneiro. Já tinha contado com alguns expoentes da modalidade, que já eram meus amigos. Por exemplo, o Leandro Discreto, que é um cara que, porra, é um herói. Vou te falar que o Leandro é um herói. Que era um cara que tinha um puta potencial também pra jogar profissionalmente o 5 contra 5. Um cara de 2,2 m, com 100 quilos, forte impulsão, arremesso, drible, faz tudo. Só que não se adaptou tanto aos esquemas do 5 contra 5, essa é a história que rodeia ele, né? Pô, jogava no Flamengo, por exemplo, né? E aí foi pro 3x3, foi pro 1 contra 1, foi pro basquete de rua. E aí o Leandrão falava, cara, vamos montar isso, vamos fazer o basquete 3x3 acontecer. O Colonese ficava me falando. Eu comecei a trabalhar bastante com 3x3 e divulgar bastante a modalidade ali de 2015 a uns 2018. Teve aquele boom que a modalidade ia pra Olimpíada, né? Foi considerado esporte olímpico. E aí o Brasil acabou não indo pra Olimpíada. E aí eu acabei perdendo um pouco desse fogo do 3x3, que eu comecei muito nessa coisa da criação de conteúdo, e parei de jogar. Jogava uma pelada ou outra, gravava um vídeo pra basquete ou outro. E isso vem há um ano aí na minha cabeça. Cara, preciso competir, preciso jogar. E, cara, hoje eu me enquadro pra jogar os campeonatos mais oficiais é o 3x3, porque o basquete 5 contra 5, eu poderia jogar, de repente, um veterano, que acabou de ter um mundial de veteranos, né? Mais 35, 40 e tal, beleza. Mas o 3x3 me agrada muito. Só que é uma maluquice eu voltar pro basquete 3x3, porque não é de Deus. Não é um esporte de Deus. A bola não para, velho. Meu irmão, tem hora que falta oxigênio no cérebro, você não consegue pensar. Pois é. Só que eu tô lá, tô tentando, eu tô jogando com o pessoal do Fênix Atitude, que é um projeto social, que o Carioca, né, o Rafael Carioca, que jogou bastante tempo aí também, montou. Ele tem a parceria de algumas associações. E, cara, tem 200 moleques lá jogando com ele. Que em todas as categorias. Todas as categorias. Que legal. E aí fui fazer uma visita, junto com o Lucas Locke.
Falou, cara, pô, vamos lá conhecer o projeto, quero conhecer os projetos aqui e tal. Me levou. Falei, cara, vou treinar aí. Treinei um dia, treinei 2. Falei, cara, vou jogar. Vai jogar? Vou jogar. Me bota no adulto aí. Não, qual categoria? Mais 35? Falei, não, quero adulto. Quero aberto. Que é onde estão os moleques jogando, voando. A Vera. Eu tô treinando, tô tomando pancada lá. Caralho. Quando Mas você vai tô jogar? tentando. Então, tem uma etapa do Paulista agora no final de outubro, que pode ser que eu jogue. Eu ia jogar na etapa anterior, só que eu tive uma diária de gravação, não pude ir. Hoje eu tava com um mêsinho e meio de treino ali, tava conseguindo treinar bem. Aí agora eu fiquei 3 semanas sem treino, porque eu fui pro Mundial, fui não sei o quê. Acabei ficando 3 semanas, voltei a treinar essa semana. Tô bem dolorido aqui por sinal. Mas talvez eu jogue no Kobe Expo, que vai ter lá uma quadra. O pessoal da CBB tá montando lá. Eu vou jogar com o Fênix Atitude lá. E depois, oficialmente mesmo, tem a etapa do Paulista, que é final de outubro e eu devo jogar. Porra, que maneiro. Tô tentando. Correria demais, meu irmão. É um basquete diferente, totalmente diferente. Eu tô, assim, taticamente falando, né? Eu tô apanhando ainda, assim. As movimentações são simples. No basquete, você vai no 5 contra 5 tradicional, você vai fazer pede a 2, pede a X, pede a chifre. Cara, é um jogo que você fica 12 segundos com a bola na mão. No 3x3, pede a chifre, são 2 segundos com a bola na mão. É tum, remesso. Meu irmão, então assim, cara, é muito diferente taticamente, mas é muito gostoso de jogar, cara. Que maneiro, cara. Porra. E agora sim, você pensa... O que você pensa pra tua vida com relação ao basquete? Você já esteve, e tomara que continue tudo, com a NBA, envolvido com a NBA Brasil, com conteúdo. Você gera o teu próprio conteúdo, independentemente de alguma marca encomendar esse produto. Sim. Isso vai seguir sempre. Mas o que você mira? Você fala, porra, velho, essa é uma parada que eu quero fazer em algum momento. Relacionado a basquete. Cara, sim. Eu tenho um sonho ainda que é dentro da... E aí eu não sei se vai ser só enquadrado o basquete, tá? Eu digo aí como um todo a área esportiva, né? Eu acho que por conta dessa minha origem lá atrás da educação física, né? Eu pratiquei vários esportes, né? Assim, fazia natação, fui federado de natação antes do basquete, até no início da minha jornada com basquete eu era federado de natação, né? Cara, gosto de jogar, parece que não, mas tenho uma habilidadezinha no futebol. É mesmo? Desenrola. Sei dar uns passes, sei botar a bola ali onde precisa. Eu gosto do esporte de uma forma geral, né? Já tive contatos com o Kobe, por exemplo, lá atrás quando eu era da ONG, então assim, fiz vários, vamos dizer assim, tours dentro de comunidades com vários esportes, badminton, esportes olímpicos, enfim. Então assim, então por isso que eu falo que eu não sei só com o basquete, mas eu ainda tenho um objetivo e um sonho de apresentar um programa esportivo na TV, que seja aberta ou fechada. Isso eu tenho ainda esse sonho, por mais que a gente hoje esteja muito no digital, né? Todo mundo quer sair da TV e ir pro digital. Eu acho que eu tenho uma consolidação no digital bacana, então eu tenho ainda o desejo de me arriscar num programa de TV. Me corrija se eu estiver errado, eu acho que é algo que faz parte da nossa geração. Nós crescemos 100%. Com a televisão, 100%. Né? Com aquele... Não o glamour da coisa, mas com a possibilidade daquilo oferecer caminhos, por exemplo, que eu, por exemplo, hoje sozinho não tenho. Eu sei que eu tive caminhos muito facilitados porque eu fiquei 15 anos dentro da TV Globo. E antes eu tinha ficado 5 anos dentro da Bandeirantes. Sim. Então, talvez... Entra nisso aí a realização pessoal. Que é absolutamente digna. Eu não tô nem falando de grana. Não tô nem falando de grana, não tô falando nada disso, mas é uma conquista. Fala, caraca, pô, consegui isso aqui. Eu acho que essa questão da comunicação, ela me dá uma adrenalina muito boa, me dá um negócio... Caralho, porra, vambora. Porra, é muito bom, cara. Toda vez que eu tô diante das câmeras e falo, vambora, rodando, gravando, cara, me sobe uma parada, eu me arrepio, velho. Porque é muito gostoso. Eu falo que eu tenho uma outra personalidade que aparece, assim. Vem uma outra pessoa, não É uma delícia, cara. É uma delícia, é uma delícia. Aquele fiozinho que você não pode errar, mas se você errar, você consegue consertar. Meu irmão, é um sobe e desce muito maneiro, sabe cara. A parada que acontecia comigo? Todas as vezes que eu apresentava o Globo Esporte, enquanto tocava a vinheta, eu tô parado no estúdio, enquanto tá... Eu falava, eu não vou conseguir falar boa tarde, eu não vou conseguir falar boa tarde, eu não vou conseguir falar boa tarde, eu não vou conseguir falar boa tarde. E a hora que acendia a luz e o programa, blum, eu não lembrava o que eu tinha falado no programa. Assim, porque ia bum, 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 bum. E ali era porra, tenso, na época do Thiago ainda. Tenso. Porra, saía Thiago Leifert e entrava Bruno Lohance. O cara falava, cacete, que merda.
tenso. Porra, era uma pica. Isso era uma aí. pica. Eu tenho muita vontade, cara. Cara, isso tem que acontecer. Assim, é um caminho. Eu já tive algumas passagens assim, né? Vamos dizer. Mas muito como comentarista, no Fox Sports, na TNT Sports. TV especificamente, a gente teve 2 anos na Band, mas era um programa da NBA, encomendado da NBA, que era o NBA Freestyle. Lembro. Né? Era um programa que a gente, como NBA, produzia e ele entrava na Band. Entregava pronto pra Band, mas era um programa gravado. Então a gente ficou ali 2 anos aos domingos, né? Dentro de um período de 12, 15 minutos ali na Band, dentro dos programas esportivos da Band. Mas não era o programa, não era o meu programa, não era o meu programa, não era, né? Era um programa que a gente gravava, rodava e entregava. Mas eu queria ter um Globo Esporte da vida, um Tá na Área da vida, sei lá, um programa na Band da vida, podendo falar sobre isso, cara. Mas as pessoas sabem que você quer isso? Estão começando a saber agora. Então. Ué. Algumas pessoas sabem. Vamos imaginar o seguinte, você é um cara absolutamente consolidado no digital. Correto? Tá, posso dizer que sim. Porra, óbvio que é, cara. E você tem uma vida super... Você é um cara feliz. Que bom, amém. Amém, sim. Então, assim, muitas vezes as pessoas olham e falam, pô, esse cara a vida dele tá resolvida, ele não quer mais. As pessoas enxergam isso? Você acha, cara? Pra 2 caralhos, não é pra um só, não. Mesmo? Óbvio que sim, cara. Ele tá ali quieto, é isso? Tá de boa? Eu tenho certeza. Né? Não tenho a menor dúvida disso. Enquanto a gente... Primeiro, porque eu ainda acredito no poder da palavra. Então, jogar pra frente... É sempre bom, né? Sempre bom. E segundo, porque as pessoas podem eventualmente falar, mas caramba, será que um projeto na TV X vai ter o alcance... Não vai ter, pode não ter o alcance que você tem no teu telefone. Sim. Pode não. Muitas vezes não vai ter. Se você olhar o que a tua conta do Instagram alcança em 30 dias, tem muitas televisões que não alcançam. Ok? Total. E aí o cara vai falar, vou falar com o Fernando sobre isso. Ele vai falar, não, isso aqui é muito pequeno. Ué, a partir do momento que as pessoas sabem que isso é um desejo pessoal que transcende grana e projeção e tal. É justamente isso, cara. Não é nem grana, velho. Não é grana, porque graças a Deus hoje eu trabalho pra caramba, mano. Eu trabalho bastante, não tenho o que reclamar. Como você falou, assim, eu acho que eu tenho um nome realmente consolidado no mercado e eu, assim, trabalho só com marca grande, só com marca boa, só com marca... Cara, sou muito feliz em relação a isso. Então, quantas marcas você tem hoje? Sob contrato? Sob contrato anual, eu tenho 3 marcas, né? Já tive mais, hoje em dia a gente preferiu, junto com a minha agência, reduzir um pouco. Porque, por exemplo, se eu fizer um post desse óculos aqui... Um post eu ganho muito mais dinheiro se eu fizer um contrato do que se eu fizer um contrato anual, porque ele reduz, né? Claro, aí o cara fala, eu vou te contratar 12 meses, mas, vou ter que te pagar um pouco menos. Se eu faço 3 posts desse óculos aqui, eu ganho mais do que um contrato anual. Então a gente, por estratégia, eu tinha muitas marcas. Eu cheguei a ter contratos anuais, 6 marcas comigo o ano inteiro, assim. Caraca. Hoje em dia eu tenho 3 das quais eu amo muito, que é... Posso falar? Não sei. Pro, né? Danone. Eu tenho a própria NBA, que é sempre um contrato longo, anual, mas, cara, pra mim é excelente. É o que eu mais amo fazer. Eu falo isso pra NBA, eu falo, cara, pode pedir qualquer coisa. Você tem que entregar 1 vídeo por semana. Não, eu entrego 5. Quer? Porque, assim, eu amo fazer o que eu faço na NBA. E tenho também Under Armour hoje, como, né, indo pro meu 2º ano de contrato. As outras são coisas pontuais, 2 meses, 1 mês, 3 meses, 2 posts, 4 posts. Mas isso me gera uma receita grande porque... Cara, graças a Deus sempre tá aparecendo uma coisa legal. Então, não é grana. Entendeu? Alô, emissoras. Não é grana. Eu posso trabalhar. Paga o meu transporte de aplicativo e eu vou apresentar um programa pra você. Porque, eu vou mandar bem. Fica tranquilo que eu vou mandar bem. Não, que vai mandar bem, eu não tenho a menor dúvida. E assim, cara, eu gosto muito. Eu tava até assistindo uma entrevista do Life esses dias, que ele fala sobre aquela coisa da transição do Globo Esporte, né? Fala, deixa eu fazer do meu jeito, sem TP. Irmão, uma porradaria. E assim, cara, eu gosto muito dessa coisa da espontaneidade, assim, claro. De falar, lógico que a gente tem roteiro, a gente tem uma sequência. E tem diretrizes, vai. Tem as entregas institucionais que a gente tem que fazer. Mas, aquela parada da adrenalina do sem TP, deixa eu fazer, cara, meu irmão, isso aí pra mim é, assim, é o meu maior sonho hoje, profissional. Eu lembro do Thiago, final de 2008, final do Campeonato Brasileiro de 2008, lembro até hoje, era um São Paulo e Goiás, o São Paulo ganhou o tri brasileiro, 6, 7 e 8, no final de 8,
eu ia fazer a transmissão na TV Globo, ao vivo, e o Thiago ia fazer a matéria do jogo pro outro dia no Globo Esporte. Ele era repórter ainda. Dia do jogo, no domingo, a gente tá tomando café da manhã juntos no hotel. Ele começa a me fazer perguntas sobre o Globo Esporte. Pô, o que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha daquilo outro? Eu falei, caralho, moleque, pra que você tá perguntando isso daí? Ele é repórter ainda. É. Só que a parada já tinha acontecido. Ele já sabia que ele ia virar o editor-chefe do programa. E ele tava querendo saber a minha opinião. Sim. Mas não abriu o que ia rolar. E aí eu falei algumas coisas que eu achava, outras que eu não achava e tal. Mas depois, caralho, esse moleque, cara, tá querendo falar disso? Deu, tipo, 15 dias ele é anunciado como editor-chefe do programa. Falei, filha da puta, você tá arrancando informação minha e tal. Aí ele falou, pô, queria saber e tal. E teve uma galera mesmo que era contra. Contra, né? Tomou muita porrada, né? Muito. Ele toma até hoje. Ele toma até hoje. Acho que hoje as porradas são maiores, inclusive. Ele toma muita porrada. Mas pra mim, assim, eu posso falar que eu trabalhei com os maiores caras. Pô, eu trabalhei com o Luciano do Vale na Bandeirante. Monstro. Trabalhei com o Silvio Luiz na Bandeirante. Monstro. Com o Galvão, Kleber, Luiz Roberto. Tá maluco. Tal. E trabalhei com o Thiago Leifert, assim. Tá maluco. Pô, trabalhei com os maiores caras. Assim como os repórteres também. Tino, Mauro Naves. Enfim, Bassano, todos os caras. Tempo, né, cara? Putz, tá maluco. Agora, essa tua parada vai rolar. Já determinamos vai aqui. Vai rolar. Já jogamos pra frente, então vai rolar. E dentro do basquete, tem algo que ainda te encante, que você vira e fala, porra... Pô, tudo. Não, e que você vira e fala assim, pô, essa parada eu ainda não consegui fazer como eu gostaria, seja comentar, seja criar conteúdo, seja tá mais próximo do basquete nacional, já que você tem uma história já com a NBA maravilhosa. Sim, então... em relação à criação de conteúdo, eu acho que tá de boa, acho que eu já consegui construir alguns conteúdos muito legais de consistência, outros conteúdos virais, outros conteúdos de diferentes formas, mais sérios, mais engraçados, virais, não virais, com relevância, com caras da NBA, né? Então, assim, eu acho que de conteúdo eu tô satisfeito, vou continuar fazendo o que eu tenho feito, mas realmente essa questão de ter o meu programa é o sonho. O que você quer conquistar com o basquete? Ele vai de encontro a isso que a gente acabou de falar, que é de um programa esportivo. Ter um programa só de basquete para eu falar como um host, né, o apresentador daquele programa, é um sonho. E você tocou num ponto que é realmente o basquete nacional, cara, porque eu sinto, e eu faço a minha meia-culpa, que eu preciso falar mais sobre o basquete nacional. Eu fico muito atrelado à NBA, falando sempre da NBA, o tempo inteiro da NBA, mas eu sinto que realmente o basquete nacional... eu acho que eu posso ajudar um pouco mais. A questão é essa, sabe? Assim, eu acho que eu posso ajudar um pouco mais. Eu me cobro, mas eu ainda não consegui executar isso. Foi uma ótima oportunidade para eu poder enxergar isso agora na Copa do Mundo, que eu fui com a CBB. Então eu senti que... cara, eu posso ajudar bastante o basquete nacional nesse sentido de amplificar a voz daqueles caras que estão lá jogando. Com o próprio NBB também, eu já fiz algumas coisas muito legais, mas esse estalo de basquete nacional é uma coisa que eu sinto que eu posso fazer mais, sabe? Então, é um objetivo, é uma caminhada para uma próxima... para um futuro bem próximo, eu estar perto também do nacional, né? Pô, eu conheço os caras são meus amigos, eu jogo com os caras. Então, assim, eu posso falar mais, sacou? Pô, e o primeiro mundial que eu fui foi em 2006, no Japão. O Brasil tomou um pau, foi uma tristeza, assim, cara. E agora, por exemplo, você vai para uma Copa do Mundo, não é mais mundial, agora é Copa do Mundo, e você vê o Brasil num momento completamente diferente. Cara... Foda-se se você quer falar que o Brasil perdeu o Paletone, blá. Um abraço pra você. Não precisa nem ficar aqui. Porque teve muita coisa maior do que isso. Teve sim um desempenho muito bom, muito bacana. Teve, cara. E ainda com a fatalidade, entre aspas, não fatalidade, mas com a lesão gravíssima do Raulzinho. Sim. No primeiro jogo, que muda muito. Muda tudo. Muda pra caralho. Muda tudo. Todo o planejamento que a seleção brasileira tinha. Ok. Cara, mas eu vi um negócio, eu te mandei mensagem da parada das camisas. Foi legal, né, mano? Eu me emocionei de maneira muito forte ali. Que ação foi aquela? Você pensou também na ação? Sim, Ela é elaborada junto ou alguém chegou lá com um briefing e falou, ó, manda aí? Não. Ali foi o seguinte, cara, eu já tava indo pro Mundial, né? Eu falei, cara, eu quero ir pro Mundial.
o que eu posso fazer para ir pro Mundial? Isso meses antes de ir. Falei, cara, como é que eu posso chegar lá? Através da FIBA, porque eu já tinha feito algumas coisas com a FIBA, já tinha feito a AmeriCup, já tinha feito, né, algumas coisas do próprio 3x3, que são áreas diferentes, mas é FIBA, pô. Né? Já tinha feito algumas coisas com a CBB, já tinha feito algumas coisas com marcas que estavam próximas à CBB. Eu falei, cara, vou me organizar para ir nesse Mundial. Peraí, só para eu entender. Quando você fala, vou me organizar para ir ao Mundial, você precisa viabilizar isso. Grana, captação, fechar a agenda, fazer todo o Não ir processo. à toa. Não ir à toa. Vou lá só de passeio. Pagar, botar no bolso. Pra ficar assistindo? Não. Vou criar alguma coisa aqui. E comecei a pensar, e falei com FIBA. É assim que você pensa. Eu fiz sozinho, velho. Fiz sozinho. Eu falei com a FIBA. Faz o credenciamento. Aí a FIBA me fala, faz o credenciamento como basketball influencer. A gente te coloca como... existe essa credencial hoje? Já. A minha credencial era influenciador de basquete e TV sem direitos autorais. Essa era a minha credencial com a FIBA. Faz esse credenciamento como influenciador e como TV. Você tá vinculado a alguma TV hoje? Eu falei, na época que eu comecei a falar, eu tava na TNT ainda. Eu tô na TNT, tô fazendo esse trabalho aqui. Falou, tá, então TNT não tem direito, então não precisa colocar como TNT. Coloca só isso. Deixei com FIBA foi lá e me entregou um credenciamento. Falei com o CBB, falei com o Thierry. Falei, cara, tô indo pro Mundial, meu irmão, o que vocês estão fazendo? Estamos fazendo assim, assim, assado. Falei, cara, deixa eu pensar aqui. E aí, eu vi que um dos parceiros era Centauro. Né? Eu falei, cara, putz, nunca tinha feito algo concreto com a Centauro. Eu falei, tô indo pro Mundial, a FIBA já me credenciou, já tá aberto lá pra eu criar alguns conteúdos no Mundial, já tá tudo feito. Tá? Tô com a minha passagem, tô com tudo. Eu ia ter o meu custo ali de hotel, o resto tava tudo fechado. Eu falei, cara, eu pago meu hotel, foda-se, eu vou pagar essa porra. E aí paguei meu hotel. E aí eu falei, cara, vamos fazer uma coisa? Eu propus aquela história pra FIBA, pra Centauro. Falei, cara, vocês têm uma camisa aí que é a camisa do Bimundial. Que pouca gente viu, pouca gente falou sobre isso, não sei se venderam ou não venderam, vamos tentar fazer algo nesse sentido? Porque eu entrego pra esses caras essa camisa, pelo menos vocês me ajudam com alguma coisa, beleza? Beleza. Então a gente fez o nosso acerto comercial, e aí eu falei, cara, pro Thierry, eu falei, mano, o que é se a gente fazer isso? Porque, cara, essa camisa tem uma representatividade absurda. Além de ser linda. Além de ser linda. Vamos entregar essa camisa pra eles? Por mais que seja uma ação que vai ser comercial, cara, é muito o meu sentimento. Muito simbólico. É muito simbólico, vamos fazer. Mas o que você quer fazer? Eu falei, cara, não sei. Eu sei que a gente pode, de repente, deixar... Olha a ideia. A gente deixa pros caras uma carta e a camisa na cama deles, no pré-jogo. E aí foi amadurecendo. Eu falei, cara, e se eu entregar isso pessoalmente no dia de treino? Porra, mas vai depender do clima. Vai ter que ser depois de uma vitória, vai ter que ser... Porque era no jogo contra a Espanha, cara. A gente perdeu pra Espanha, não tinha clima de fazer, né? No dia seguinte, aí depois a gente teve uma vitória contra o Irã. Não, contra a Costa do Marfim. Vencemos a Costa do Marfim. Eu falei, cara, é agora, vambora. Cara, invadiu o treino dos caras. Os caras nem sabiam. Falei, abriram a porta lá, levei um monte de camisa. Você levou as camisas na mala. Eu levei na mala. Não, fechei uma mala só pra isso. E aí cheguei lá e, cara, saiu aquilo que eu falei. Se você não chorando viu, lá, procure no Instagram. Tá no Instagram, no CBB e o meu ali. Saiu aquilo, porque foi muito orgânico, cara. Eu sonhei um dia vestir aquela camisa. É isso. Eu sonhei um dia ser um cara que pudesse jogar na seleção brasileira. Existem pessoas daquela comissão ali que jogaram comigo. O Bruno Nicolás, o Ratinho, o Vitor Mansuri, são os caras que jogaram comigo categorias de base. Hoje fazem parte da comissão técnica da seleção brasileira. Alguns atletas ali que eu já fiz várias coisas. Meu irmão, eu queria estar no lugar de vocês. Vocês representam muita gente. E aí foi orgânico aquilo que aconteceu. Eu acho que foi lindo realmente, cara. Mais do que isso, a ação é foda, brilhante. Foi muito foda, a ideia né? Foi é muito foda boa. Mesmo. Muito. Mais do que isso, aquilo tocou os caras de uma Eu maneira... acho que tocou. Porque eles foram pro jogo eu com acho a camisa. Que tocou. Eu juro pra você. O jogo do Canadá. Eles foram com a camisa. Todo mundo. Eles foram com a camisa. Eles não foram com a camisa de passeio pré-jogo. Eles foram com a camisa que você levou. Eu também acho, cara. No dia... Tem um zilhão de fotos. Sim. Todo mundo fez questão de registrar que estava com a camisa. Aquilo foi foda mesmo, cara. Porque não era pedido ir com a camisa, não era porra nenhuma. Ninguém tinha falado pra esses caras irem pro jogo com a camisa. Nada disso, cara. E no dia que eu tava lá entregando e falando com eles, conversando com os caras ali, cara, eu olhando no olho de cada um, eles estavam perfilados assim, eu via a emoção dos caras, velho. Porque assim, cara, eles estavam representando 215 milhões de brasileiros, velho.
70 milhões desses amam basquete. Ah. Olha isso. Eles estão vestindo uma camisa que a gente foi bicampeão mundial e depois disso as pessoas só criticam o nosso basquete. Só falam que o basquete brasileiro é uma bosta, que não ganha nada. Porque a gente não quer acompanhar o processo, a gente só quer o resultado. É isso. E eu acho que eles se sentiram muito, muito representados ali. Eu vi os caras meio que com os olhos cheios d'água, assim, pô, foi do caralho, velho. Pô, e você pega, por exemplo, eu tenho um pensamento muito claro. O brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar e gosta de futebol. Ok? Futebol é religião, acabou e tal. No resto, a gente gosta de tênis quando o Guga é tricampeão de Roland Garros. Quando a Bia se torna a top 10 do mundo. A gente gosta de surf, todo mundo entende de surf. Ninguém fala do tênis, a Bia foi da porra agora, é isso que você tá falando. Aí começaram a falar. Pois é. Por quê? Né? E de surf porque ganha. A gente gosta de quem vence. Falou de handball porque as meninas foram campeãs mundiais há 10 anos e ninguém fala mais. Então esquece isso. Agora, independentemente disso, quando a gente pensa em basquete, existe um contexto que é ignorado, que é o desmembramento dos países da cortina de ferro. Pega a Iugoslávia, a Rússia, União Soviética, todo mundo virou potência. Sim. E eles não viraram potências em outros esportes. Você não vê a seleção da Lituânia jogando vôlei, por exemplo. A Eslovênia muito pouco. Então, você não pega... E no basquete, todos os países viraram muito fortes. E a gente estava agora com uma Copa do Mundo que, por exemplo, a Argentina, que foi vice-campeã mundial, nem foi pra Copa. Foi. Então, assim, contextualizar isso... Não, as pessoas falam, porra, que resultado... Porque, assim, tanto pessoas, seguidores do basquete, quanto talvez não seguidores, mas que tenham pontos de contato com a modalidade, jornalistas, criticando muito a seleção brasileira pelo resultado que teve. Loucura. Né? Mas se você para pra pensar... A gente ficou a uma vitória de estar entre os 8 melhores do mundo. A uma vitória de estar entre os 8 melhores do mundo. A gente ficou, né, também a uma vitória ali. E às vezes até com essa derrota e vitória que não veio. A 2 pontos de ir para a Olimpíada direto, se a Espanha perde. Sim. Né? E a 2 jogos de disputar a medalha. As 2 jogos de disputar uma medalha. A gente, né, hoje figurou ali. Hoje a gente está no top 12, né? De potências mundiais, e a gente perdeu esse jogo que foi o fatídico jogo para que a gente não ficasse entre os 8 para Letônia, que é um time que as pessoas não sabem, mas no período de qualify europeu, ela foi monstra. É o time que perdeu um jogo dentro da classificação para a Copa do Mundo, num grupo que tinha Bélgica, Grécia, Sérvia. A única derrota desse time foi pra Sérvia. E de um ponto. Loucura, dentro do período de classificação, ela foi a líder do grupo dela na classificação pra Copa do Mundo. Ela subiu 22 pontos no ranking agora mundial. Ela ela é a 8ª potência do mundo hoje no basquete. Perdeu pra Letônia, Porra, acompanha a história pra você saber quem é a Letônia hoje, porque os caras estão jogando há um ano muito bem. Não, e porra, tem o técnico do ano. Entendeu? Então, assim, cara, a gente fez eu acho que a gente bateu no nosso teto. O Raul fez uma falta muito grande, porque era um cara que ia jogar 20 minutos por jogo ali dentro da rotação do Gustavo. Pelo menos. Né? 15 a 20 minutos jogando nessa rotação. A gente chegou num teto, porque a gente... No teto que eu digo assim, seria aquilo ali. Todo mundo esperava que fosse aquilo ali. Beleza. Mas a gente ficou uma vitória, cara. Um jogo. Pra gente ser um dos 8 melhores do mundo. Então, mas essa é a parada que eu discuto sempre, assim. Tirando em Londres, que é uma campanha muito boa, que é 5º lugar, eu acho, e que a gente não valoriza também, eu acho que pro Brasil sempre faltou esse jogo. Sempre chega uma... o Gui Giovannoni veio aqui, a gente falou... Ele nunca viu a bola do Nocione no Rio. Ele nunca mais assistiu a bola de 3 que mata o Brasil na Olimpíada do Rio. Eu já assisti aquela bola 1 zilhão de vezes. E tem Brasil e Espanha também. Tem o Brasil e Espanha, que é o tapinha do Marquinhos. Tem um monte de... Tem sempre algum momento, jogo, né? Cara. Foda. Puta, cara, isso que me deixa maluco, assim. Em que momento esse jogo falta? venta pra gente? Nunca ventou pra gente. Sabe? O vento nunca tá pro nosso lado. E eu acho que falta um pouquinho. Porque esses caras merecem. Porque talento nunca faltou. Bom trabalho nunca faltou. Entendimento do jogo jamais faltou. Porra, o jogo que o Brasil faz contra o Canadá é um jogo brilhante. Absurdo. Taticamente, bem pensado, estratégia de jogo e tal. Então não falta isso. Mas falta esse jogo. Falta essa bolinha, né? Falta um negócio. Assim, essa geração agora, e a gente tá numa geração de transição, porque a gente teve uma geração... Tem uma passada de que, pelo amor de Deus, nós éramos um dos melhores times do planeta, né? Na geração passada.
né? O Huertas, Leandrinho, porra, você tá maluco? Machado, Nenê, Varejão. Anderson, porra. A gente tinha uma seleção que bateria de frente com qualquer seleção do planeta. Lógico que o nível do basquete, na minha opinião, acho que na opinião de muita gente, é o esporte que tem mais competitividade em relação a equiparando as equipes, né? É muito difícil, realmente, é muito nivelado, é muito difícil o basquete realmente. Mas a gente teve uma puta seleção. E essa geração agora, a gente tem uns meninos aí que vão jogar pelo menos umas 2 Copas do Mundo, cara. Tranquilamente. Então acho que é um amadurecimento do que aconteceu. Se o trabalho continuar sendo desenvolvido, né, de forma consistente, é lógico que o mundo inteiro acompanha esse movimento, né? Todas as seleções vão crescendo, vão se amadurecendo, vão aparecendo grandes jogadores e tudo mais. Mas a gente vai continuar nesse top 10 mundial. E, cara, se essa bolinha cair que você tá falando, se inventar um pouquinho aqui, a gente consegue fisgar mais alguma coisa, como nossos melhores resultados que a gente já teve. É claro, diante de potências ali como Sérvia, Estados Unidos, Canadá e tudo mais, Espanha, a Argentina ficou fora da Copa, mas a gente sabe que é um puta país em relação à modalidade esportiva, ao basquete, né? Então assim, a gente tem uma dificuldade grande, temos uma dificuldade grande, mas acho que a gente ainda tem nessa seleção aí, pelo menos metade dela jogando 2 Copas. Tem. Né? Jogando Iago, aí... Caboclo, são os caras que vão puxar cara, dentro dos 10 melhores jogadores dessa Copa, a gente tem 2, né? Iago e Caboclo estão ali, jogaram bem. Jogaram muito bem. Tem jogador que já te procurou pra falar, Fê, porra, dá umas dicas aí, queria criar um conteúdo pra mim melhor. Tem esse interesse da galera? Vários. Você pode citar ou seria indiscreto? Não. O meu próprio primo, Olivinha, já me perguntou várias vezes sobre criação de conteúdo, né? Como é que... de realização de parcerias. O Olivinha fala muito sobre isso comigo. O Arthur Pecos, por exemplo, que é um cara que adora criar conteúdo. Né? Já trocamos várias ideias sobre criação. Cara, tem uma galera. E isso é uma coisa muito curiosa. Você fica orgulhoso? Fico. Por ter como ser uma referência. Ou pedir, eu acho legal. E isso também é super interessante você falar, né? Porque diante desse... mundo que a gente vive hoje, não dá pra gente voltar, né, andar pra trás, é da criação de conteúdo pra frente. Uma vez a gente estava num evento falando sobre basquete e era um fórum, não sei, você deve ter ido nesse fórum também, deve ter uns 2 anos isso, que tinha vários painéis e eu tava num dos painéis e a questão era muito essa, assim, criação de conteúdo, por que os jogadores brasileiros de basquete não criam tanto conteúdo, né? E aí a gente debateu isso na roda, na mesa, e depois eu fui falar particularmente com alguns jogadores, alguns atletas, falei, cara, por que tu não cria? Porra, é maneiro, mostra o teu dia a dia, teu lifestyle, porra, tu vai trazer mais grana pra você, mais patrocínio, mais audiência, mais relevância. Porra, cara, eu me sinto um pouco mal de criar, porque aqui é diferente, velho. Eu falei, o que aqui é diferente? Aí que eu comecei a entender, mano. Por exemplo, o cara da NBA pode criar o conteúdo que ele quiser, porque quando ele não vai na padaria, ele não vai no mercado, ele não vai fazer essas coisas. Alguém vai fazer isso pra ele. Imagina eu aqui em Franca, tomei uma porrada, perdi pro Flamengo. No dia seguinte eu tô criando conteúdo, subindo um vídeo sobre a minha vida, vou na padaria e falo, porra, tá criando conteúdo, tá fazendo isso, tá criando isso aqui. Os caras se sentiam nesse sentido dessa pressão social, porque eles têm que... né, são pessoas públicas, mas eles fazem as coisas do dia a dia. E eventualmente ele vai ter uma entrega... Principalmente em cidade do interior, que a cobrança é muito grande, né? Nacionalmente falando. Tem uma entrega que já tá programada no dia seguinte de se o cara jogar mal, vão falar que é porque ele tá criando conteúdo, entendeu? Entendi. Pô, se tu jogar mal, é porque você ficou gravando essa roupa que você tá usando, esse tênis que você tá usando. Vou te falar que faz sentido. Os caras falaram muito isso pra mim, eu falei, puta, velho. Faz sentido. É verdade. É uma parada cultural que precisa ser mudada. E aí os caras ficam meio que na... não posso fazer tanto conteúdo porque senão vão cobrar se eu jogar mal. Olha a parada, né? Cara, é um negócio que eu nunca tinha parado. Mas que faz muito sentido. Faz sentido. Mas alguns estão começando a criar, cara. Tá sendo legal que alguns estão começando a criar. E o que você ouve quando você quer pensar em basquete? Pô, tô indo pro treino do 3x3 ou no próximo, quando for pro jogo. O que que... De música, você tá falando? O que você ouve? Cara, eu gosto muito de hip hop, rap, né? Eu gosto muito dessa cultura black, então assim, nacionalmente... O que dá gás pra jogar? Cara, você hoje, nacionalmente, tipo, o que tá sempre na minha playlist é BK. Eu gosto muito do BK. Djonga também. Sant. Gosto muito do Sant. Isso, nacionalmente falando, né? E internacional, Kendrick. Kendrick é sensacional. Lógico, Jay-Z tá sempre rodando nas minhas playlists também.
E, cara, quando eu quero uma coisa um pouquinho mais suave, com mais estilo, assim, Anderson .Paak. Tem uns caras que eu gosto, assim, eu gosto bastante de música. Assim. Qual é teu ritual pré-jogo? Cara, eu nunca tive um ritualzão, não. Ah, não é possível. Nunca tive, velho. Mas, mas olha que parada bizarra. Sabe qual era o meu ritual quando eu jogava? Quando eu jogava mesmo, cara, era uma parada que eu odiava fazer. Meu ritual era... Meu pai era muito exigente, né, cara? Meu pai me cobrava pra cacete. E meu pai, no dia de jogo, meu pai queria que eu ficasse sempre ativo o dia inteiro, até a hora do jogo. Ele não queria que eu descansasse assim, ficasse... vou ver aqui um vídeo, uma TV, pra não ficar molengão. Ele queria que eu tivesse ativo. Vai fazer isso, vai fazer aquilo pra chegar no jogo. Mano, eu limpava, eu varria a casa, eu limpava a caixa de esgoto. Eu juro. Cara, antes do jogo eu tava limpando caixa de esgoto, velho. Dario. Faleceu, meu pai faleceu, mas já era, porra, meu irmão. Cara, que isso, meu irmão? Eu varria a casa. Isso era caô dele, eu ia rapaz. fazer compra. Ele queria que alguém fizesse, ele criou esse esquema. Mano, era foda. Limpar a caixa de esgoto era... Porra, todo jogo, mano. Eu limpava a caixa de esgoto, era sábado. Que louco. Limpando. Graças a Deus, essa fase passou. Mas eu não tinha um ritualzão assim, tipo... música, vai pro jogo, música, troca de roupa e vai pra quadra. Cortar ou bola de 3? Pô, eu gosto dos dois, mas um cortezinho, o meu forte era bem esse cortezinho, assim, era um jogador que gostava de infiltrar. Roubar a bola na moral ou ir buscar lá em cima dando toco? Roubar a bola. No drible. Uma roubadinha do drible, eu gosto. Passar é bom? Bastante. Você gosta? Gosto. Entregar? Sim. Dividir? Bastante. Fala, pô, Marcel de Souza, maravilhoso, ídolo máximo, sempre fala, porra, Marcel, você chutava muito. Ele falou, não chutava, só chutava as que chegavam na minha mão. Todas. Porque chegava na minha mão, não passava mais. Você passa. Até o meu infanto juvenil ali, eu era o cara que pontuava. Então eu recebia todas as bolas. Tinha boas médias de ponto lá, né, nessa categoria de base. Quando eu cheguei pro meu segundo ano de infanto ali no Fluminense, eu comecei a passar a bola. Quem chutava todas? O Duda. Duda chutava todas, eu tinha que passar todas as bolas pro Duda. E aí eu... matava também, né? Pô, tá louco, o moleque... Ele treinava... Nessa época de infanto, os arremessos do Duda sempre foram longe da linha de 3 pontos. É do meio da quadra que ele arremessa. Ele começou a treinar nessa época comigo, né? No meu time ali. O Alexandre, que era o nosso técnico, falava: pode arremessar do meio. Arremessa do meio da quadra, arremessa do canto da quadra. Ele treinava essas bolinhas ali, meu irmão. O moleque mata muita bola. Muita bola. É absurdo o que esse moleque faz. Dormindo, ele mata a bola. Puta que pariu. É mal de família, né? DNA Machado. Tá maluco. É privilegiado. Agora vem os filhos, né? Já estão jogando. O filho do Duda acabou de meter um game winner aí, o Pedro, nesse Flamengo e... Flamengo e quem? Ele acho que ele é infantil, mirim, infantil, alguma coisa assim. Eu vi. Game winner agora, mandei direct pra ele. O moleque meteu uma bola no meio de 3, ó, segurou 2 segundos, segurou 8 segundos com a bola na mão. Foi zerar, ele matou. E teu filho? Não gosta nada de esporte. É mesmo? Até agora, ele tem 7 anos. Ah, não, vai virar. Ele tem 7 anos, ele não é do esporte, ele é da arte. Ele quer construir, ele quer aplicativo pra fazer beat de música. Tá brincando? Para. Juro, ele tá fazendo beat. Ele ama desenhar. Então ele tá criando as próprias histórias em quadrinho dele. Ele pega uma folha, ofício, divide ela em quadrados e começa a contar e criar personagens e faz a história. Ele é o cara que ama música e ama história. Então, assim, outro dia a gente tava numa casa de uma família amiga nossa, aí ele tava falando sobre Van Gogh. A pintura e não sei o que, do caralho. E, cara, a gente tá dando toda... Ele tá fazendo aula de desenho, a gente tá dando todas as ferramentas possíveis pra ele, porque é uma área muito maneira, assim, eu também gosto muito de cultura, né, que tá totalmente envolvido nessa área, mas a parte esportiva ele ainda não despontou, ele ainda não... Fala, putz, às vezes eu brinco com ele de esportes, assim, basquete ou futebol, e ele ainda não tem tanto gosto, sabe? Fernando, se eu chegar pra você amanhã e falar, cara, não existe mais basquete no mundo, o que vai acontecer com a tua vida? Porra. Caralho, difícil. Em relação à parte profissional... Da tua vida. Eu posso... então, tudo junto, vem tudo junto. O basquete tá junto. Porra, fudeu. Caralho, vou criar outro esporte, vou inventar um esporte parecido, tacar, meu irmão, não sei, bolinha no lixo, vira basquete de novo? Vira de novo, vou inventar outra parada. Caralho, tem que inventar alguma coisa, porque... Tua vida não vai existir, né? Não vai existir, mas vai faltar muito
De alegria, de felicidade, de paixão. Porra, difícil, nunca parei pra pensar nisso. Se falar assim, hoje você não trabalha mais com basquete, o que você vai fazer daqui pra frente? É lógico que eu vou me virar, mas óbvio. Vai faltar um buraco, vai fazer um buraco. Porque é maravilhoso, né? É muito bom, né? É muito... Não tem como, cara. É basquete todos os dias. Eu tava treinando ontem, hoje eu tô falando de basquete, amanhã eu tô gravando de novo. É o dia todos os dias. É do caralho, né? É todos os dias, não tem jeito. E eu acho que isso é muito legal também, porque independente da pessoa ter... Porque assim, eu fui atleta, eu joguei, eu nasci, minha família é envolvida com basquete e tal. Então, assim, tem uma... Né? Tem um negócio ali correndo no sangue. Uhum. Mas o que eu acho que é do caralho, que é esse trabalho que você faz, o trabalho que eu faço, o trabalho que outros criadores de conteúdo fazem, é super importante porque eu acho que a gente está disseminando algo sobre o basquete, que a gente está aumentando tanto a nossa base de fãs da modalidade, que daqui a alguns anos eles vão estar sentindo a mesma coisa que a gente. A gente não vive sem o basquete mais, né? Então você vê crianças hoje de 10, 11, 12 anos que acompanham muito mais o basquete do que o futebol, que querem o lifestyle do basquete, não do futebol. Cara, NBA House nas finais da NBA. É surreal, cara. É loucura aquilo, né, cara? A gente tá transformando uma geração. Eu acho que o basquete está transformando uma geração. Eu acho que a gente tem um futuro muito próspero dentro do basquete brasileiro, tá? Quando você vê também... A gente fala dessa geração que jogou a Copa do Mundo, quando você pega alguns vídeos de jovens, né? Por exemplo, o filho do Rogério, que vai jogar, vai jogar a Divisão 1 agora nos Estados Unidos. Tem outros meninos aparecendo que estão nos Estados Unidos, Reinan, que são muito bons, que podem dar bastante orgulho pra gente aí. Então, além desses meninos que já estão aí com seus 17 anos, 16 anos, jogando em alto rendimento, a gente tem uma base de jovens aí que estão amando o esporte. Então, mano... É o nosso trabalho. E isso, assim, eu bato e posso falar, é o nosso trabalho. É, do caralho. Tá? É o trabalho aí da NBA? É o trabalho da NBA. É o trabalho do NBB? É o trabalho do NBB. É o trabalho da CBB? É o trabalho da CBB. Mas é o nosso trabalho. Porque quem tá no dia a dia falando com eles somos nós. As ligas estão ali reportando os lances, reportando os acontecimentos. Mas quem fala sobre a modalidade somos nós. Então, assim, a gente tem um papel fundamental nessa transformação. Então, é uma geração que nós estamos ajudando a transformar, sabe? Caralho, é um papel de responsabilidade muito maneiro. Pô, eu sei que você tem contrato com a Under Armour, maravilhoso. Porra, acho incrível. Porra, o material é fantástico. Caramba. Fantástico. Mas peça licença, Under Armour, 5 segundos, e me fala qual era o sonho, o tênis da tua vida lá atrás. Que nem existia Under Armour ainda. Tá tudo certo. Eu, por exemplo, hoje, porra... Pra mim é Nike. Eu amo. Rodrigo Garrote, muito obrigado de novo. Sempre, porra, manda coisa pra mim e tudo. Maravilhoso. E eu amo mesmo e tal. Mas qual era o tênis? Porque era muito difícil ter tênis. Era muito difícil. Porque a gente não tinha grana. E segundo, porque não vinha pro Brasil. Era esperar alguém viajar pra poder tentar fazer com que o cara trouxesse pra você. Era foda. E os pés não são os menores e tal. Qual era o sonho da tua vida, assim? Ou aquele que você conseguiu ter e você fala, caralho, que animal. Então, cara, tipo assim, quando eu comecei a jogar, pra você ter uma ideia, eu tive 2 tênis. Eu comecei a jogar com um tênis que não sei nem o que era aquilo, mas eu lembro muito bem da marca, que era American Star. Que porra de tênis é essa? Eu não sei. Mas meu pai me deu esse tênis. American Star. Era um tênis cano alto e na lingueta tinha o AS, American Star. Nunca tinha visto essa marca na minha vida e, pô, era o tênis do caralho. Aí depois o meu segundo tênis foi um M2000. Porra, quem não teve M2000 tá de sacanagem, não jogou basquete. Não existe. Não teve vida. Não teve vida. M2000, cara. Clássico. Maravilhoso. Clássico. E, foi essa sequência, né? Tipo, aí veio American Star. Cara, isso vai virar um quadro M2000. Eu vou falar de tênis. E depois veio um Lecheval. Porra! E aí eu falei, caraca, quando saí do M2000 fui pro Lecheval, tô bravo. Que do caralho. Foi muito foda, velho. E aí meu sonho naquela época era ter o Adidas Superstar, que foi o lançamento do Adidas Superstar, cano baixo, né? Que hoje ele é o Pro Model, né, dentro da Adidas. E eu era aquele branquinho com as 3 listras, que é como se fosse o Superstar, só que pra basquete. E aí eu consegui, esse foi meu primeiro sonho de basquete. Meu primo viajou, não foi meu primo que viajou. Alguém do meu time viajou, e eu, por favor, eu preciso desse tênis, e não tinha dinheiro, pedi pro meu pai, era meu presente, tipo assim, era janeiro, eu falei, pai, já é o presente de Natal, foda-se. O presente do ano. É, o presente do ano, né? Consegui esse tênis. Pro Model, maravilhoso. Caramba e tal. E aí depois, cara, os tempos foram passando assim,
E eu ficava muito tênis, jogando muito 1 ano, 2 anos com o mesmo tênis o tempo inteiro. E o que a gente fazia na época? Como não tinha essa facilidade de comprar tênis, não tinha dinheiro para os tênis, nós trocávamos os tênis, né? Assim, eu jogava com o tênis do fulano, ó, esse jogo eu jogo com o seu tênis, você joga com o meu. Era uma forma da gente jogar com tênis diferentes. Lá no Grajaú a gente fazia muito isso. Cara, trocava com o seu parceiro de time o tênis. E aí tinha um tênis que eu sempre falava, cara, um dia eu vou ter... E eu nunca tive. Nem hoje que eu tenho condição de comprar, né? Que eu já, mesmo antes de ter patrocínio de marcas, porque eu fiquei muitos anos com a Adidas, né? Eu fiquei 5 anos com patrocínio da Adidas, agora eu tô 2 anos com o Under Armour. Que era aquele Air, o Nike Air, quando lançou com o Pippen, né? Escrito Air. Ah, eu tenho. Esse eu tenho. E eu falei, mano, eu quero esse tênis, eu quero esse tênis, eu quero esse tênis. Na época que eu jogava, né? Eu quero esse tênis, é do caramba e tal, não sei o que. É o tênis da Olimpíada de 96, cara. Mano. Que teu primo jogou. Atlanta. O Pippen joga Atlanta joga com esse tênis, né? É isso então. Comecei a jogar. É isso aí. Eu comecei em 94. Ó, é isso aí. A cronologia é justamente essa. Eu comecei a jogar oficialmente em 94. Aí ganhei o American Star. Ganhei o M2000, 95. 96 era aquele Lecheval. E o sonho era esse. Aí tinha um Adidas ali nesse meio tempo. E aí era esse é o tênis de Atlanta. E eu nunca comprei esse tênis. Eu nunca usei esse tênis. Mas era um tênis que sempre ficava no meu imaginário. Olha que bizarro. Eu nunca botei ele no pé. Porra. Eu fui comprar depois de velho. Fui comprar depois de velho. Aí teve relançamento dele e tudo mais. Pô, e é maravilhoso. Lindo. E é muito icônico por causa dessa. O preto, né? Escrito com a linha branca. Eu comprei o assim, pretão. ótimo, eu comprei o clássico. O clássico. Que era o do Pippen. Porra, maravilhoso. Cara, vai virar um quadro isso aqui mesmo. Não, vale muito, falar de tênis. Porque os tênis marcam muito a nossa vida. Muito. E temos, pra encerrar o papo, antes de te agradecer, rola a caneta, temos um ritual da bola. Pô. Que tem que ser autografada por todo mundo que vem aqui. Essa bola aí é pesada, vale muito, vai hein? valer um dinheiro depois, mas vale. é só minha, ninguém pega. Por favor, sei que você não é da época dos autógrafos. Agora você é da época do like, né? Like, selfie e afins, mas assine, por favor, porque pra gente é super importante, muito legal e maravilhoso a gente ter isso daí como um símbolo, né? Marcando as presenças de quem nos dá a honra de passar por aqui. Pô, muito bom, velho. Cara, é porque sem ela também a nossa vida não existe, né? O que essa bola fez, né, na nossa vida, velho? Cara. Eu brinquei outro dia, eu falei, porra, qual é o maior sonho da tua vida? Eu falei, cara, viver a vida inteira só de basquete. Se em algum momento eu conseguir isso hoje, eu vou ser plenamente realizado. E olha que eu fiz meia dúzia de coisa legal na vida, graças a Deus. Bastante coisa, cara. Mas assim, conseguir viver única e exclusivamente de basquete é um negócio que é maravilhoso e que você consegue, olha que do cara. Hoje eu consigo. Você ainda tem? Você ainda tem eu faço outra e tudo e tal. Ainda faço bastante pra terminar. Cara, jogador de basquete, você sabe que muitas vezes a lei Maria da Moda agride, né? Agride com força. Porra, e você é o cara você é o posturado na elegância. Sou admirador do seu estilo pra caralho, mesmo. Pô, valeu, obrigado. Já falamos sobre isso. Pro moleque que tá vendo, ele é do basquete. Tá. Mas ele quer chegar bem sendo o cara do basquete. E não chegar todo errado, que nem acontecia na nossa adolescência, por exemplo. E ele quer fazer aquela moral e tal. Como é que o cara do basquete tem que se vestir? Porra. Mano, primeiro... O que não pode faltar, primeiro? Então, eu gosto muito dessa coisa do estilo, né, da roupa e tudo mais. Mas eu sou do cara que é um pouquinho... Que não quer aparecer tanto nesse sentido. Então, assim, cara, uma blusa preta, uma blusa branca, mais oversized, mais largona, fica... Cara, não tem erro, não tá? Vai não vai errar, não vai errar. Uma blusa um pouco mais larga, branca ou preta, você não vai errar. E aí, cara, a bermuda. Hoje em dia, até uma discussão, fiz um vídeo falando sobre essa coisa de bermuda ou calça, né? Porque antigamente, quando a gente jogava, as bermudas eram abaixo do joelho. Porra! A gente só usava aquelas bermudas pra jogar, pra passear só abaixo do joelho. Aí eu fiz um vídeo falando, não, cara, hoje eu prefiro de bermudas um pouco mais curtas. E aí a resenha começou sobre isso e tal. Eu fiz um vídeo de o que o jogador de basquete não pode usar. Tá lá no TikTok. Funcionou muito esse vídeo, bombou demais. Então, assim, cara... Vou nem falar de bermuda porque tem essa variação. Então bote uma calça também não precisa ser calça rasgada, aquelas calças cortadonas, isso aí já tá fora de moda. Já era. Bota uma calça mais larguinha também pra tu ficar junto com a blusa, né? Sem ser calça de sertanejo. Não aperte a coxa.
Mas não bota a calça apertando a coxa. Mas, porra, não bota uma calça toda rasgada também. Cara, calça lisa, só que aquela larga, que você já vai estar combinando com a blusa que é larga. E aí, seu sneaker favorito. Aí tem que... O tênis faz uma diferença absurda. Aí, cara, o seu sneaker favorito. E claro, uns acessórios sempre vai contar. Um anelzinho, pá, um cordãozinho. Aí você fica bonito. Aí você tá no estilo. Agora, falando nisso, essa semana eu vou falar porque um amigo meu, porra, Lucas Bebê. Pelo amor de Deus, eu vi um story seu, você tava com a blusa toda furada. Se você... Eu vou até olhar. Você postou no feed. Se você postou no feed, eu vou explanar aqui. Porra, Bebê, não faz isso não, Lucas Nogueira. Que isso, irmão? Não faz isso não. Eu ia te mandar um direct, mas aí na resenha eu acabei esquecendo. Cara, não faz isso não, pô. Ele foi num pagode. Amassou, agrediu a moda. Porra, aqui, ó, vamos ver se ele postou essa foto. Cara, que pá. Lucas Nogueira, é pra você essa, porra. Não tá no feed, dele. Foi no final de semana. Eu vi que ele foi no pagode. Pô, cara, vou te falar. O Lucas, ele é um cara que eu vi crescer no basquete, porque ele é do Rio, né? Jogando lá, porra, no time lá de São Gonçalo, Niterói, né? Que era o Central. E aí a gente viu a evolução dele sempre rápida, muito grande, foi pra Europa rápido. Teve as situações da NBA dele e as pessoas talvez não compreendam tanto o Lucas, tá? O Bebê é um cara que às vezes as pessoas não compreendem e é o cara que eu adoro ver falar. Porque ele fala a verdade, meu irmão. É um cara que se tá gostando, ele vai falar. Se ele não tá gostando, ele vai te falar. Então tinha épocas de entrevista... Ele tomou muita porrada por isso. Muita porrada. Na época de NBA, ele dava umas entrevistas que os caras falavam, meu irmão, você não pode falar isso. No media training, você não foi instruído pra isso. Ele fala, foda-se. Então, assim, ele foi muito incompreendido, teve essas situações de lesão, né? Ficou acumulando lesões, mas é um cara que eu gosto bastante, mas tu agrediu a moda, irmão. Não, mas, pô, mas é bacana mesmo falar isso, porque muita gente não conhece e julga. Não conhece. Gente boa. Moleque é sangue bom, né? Do bem pra toda caramba, a vida, né? toda a vida. Só quer viver a vida dele, Só quer viver a vida. Do jeito dele. o Adriano do basquete. Cara, eu já falei isso. Tu falou? É o Adriano do basquete, meu irmão. Ele é do jeito dele. E o basquete proporcionou a ele muita coisa, tudo. Sim. E talvez aquilo que já tenha proporcionado seja mais do que o suficiente pra ele. Porque a parada do Adriano, ele chegou uma hora e falou, cara, deu, tá bom. Eu não preciso mais. Tá maneiro. Tá? E o Lucas me parece isso. Ele é muito isso. Ele é bem autêntico e incompreendido às vezes, mas ele é isso, cara. Ele conquistou o que ele conquistou, conseguiu, graças a Deus, ele constituir uma família e tem uma base financeira que eu acho que tá sólida pra ele ali, pelos contratos que ele fez de NBA. Mas, pô, cara, eu acho que se não fosse a lesão, ele podia estar jogando na Europa aí tranquilamente. Sabe? Claro. Gostou? Pô, demais, dá pra ficar mais tempo. Maneirinho? Maneiríssimo. Então demorou, obrigado. Pô, falar do que a gente ama com quem a gente admira é... Uma honra, irmão. Tá maluco, você é monstro, cara. Tamo junto. Sempre que precisar, tamo junto. Você é uma dessas referências que a gente fala. Você é uma dessas referências em relação ao jornalismo esportivo. Uma honra. Porque há muito tempo faz muita coisa, né? E conseguiu se adaptar para esse digital, né? Eu acho que isso também é uma questão importante hoje. Eu acho que você precisa estar em todas as áreas, né? Mas a adaptação de quem vem do jornalismo tradicional, se adaptar à linguagem da internet, ao que acontece na internet, é bem difícil e você conseguiu, cara. Você tá no caminho, tá fluindo e tá inspirando uma galera também. Uma honra. Beleza? Tô agradecendo mais uma vez. Eu que agradeço. Tizan Digital, Ace Negócios. Se inscreva, compartilha, deixa like, comenta. A parada toda que vocês já sabem. Mas espalha mesmo, né? Porque o projeto é feito para atingir da melhor maneira possível. Se 2 pessoas pararam e ouviram e refletiram sobre, o objetivo tá alcançado plenamente, né? E aqui tem papo... Falamos de vida, falamos de história, falamos de basquete, falamos de... Pô, bom demais. Deu uma risada. Total, é isso, acho que a gente tem poder do compartilhamento hoje, né, cara? Eu acho que todo mundo é um influenciador digital. Você tem 500 seguidores, você tá influenciando 500 pessoas, se for o caso. Não, você tem 1 milhão, a mesma coisa. Agora, eu acho que o poder de fortalecer, né, a nossa cultura é fundamental para quem tá assistindo aí do outro lado, porque, pô, não custa nada, pô. Compartilhar, dar um like, pô, mandar pro amigo, olha aí que maneiro, tá? Não, e quando ajuda todo mundo. E é o básico da coisa, né? Muita gente usa gíria, a gente fala, trocar ideia. O que é trocar ideia? Estamos trocando ideia. Eu passei a minha, você... Saímos com 2 ideias. A minha, que eu já tinha, e a tua. Isso é trocar ideia, isso é avançar. Então, troca ideia, passe pra mais gente, porque é feito com muito carinho, com muito amor. Valeu, tamo junto e até a próxima. Nós. Valeu!